Maria e Marta se unem com a decisão de mandar um mensageiro até Jesus para dizer que Lázaro estava enfermo. E a expressão que o texto usa é, quando o mensageiro chega até Jesus, ele diz: está enfermo aquele a quem amas. Em outras palavras, Marta e Maria estavam dizendo isso: quem você ama vai morrer. Você precisa sair de onde você está para curar Lázaro. Porque quem você ama está à beira da morte. Faz alguma coisa. Muda essa história. Na verdade, Marta e Maria estão tentando avisar Jesus que a morte está batendo na porta de Lázaro. E que a morte vai destruir aquele que Jesus ama. Era Marta e Maria dizendo que a morte iria interromper um propósito. Mas quando Jesus diz essa enfermidade não é para a morte, é Jesus dizendo que a morte não vai interromper o propósito ali. Jesus estava mostrando que a morte não iria interromper o que ele tinha para fazer na vida de Lázaro. Ela queria que Jesus se levantasse e curasse depressa. Mas na verdade Jesus entendeu que o propósito não era a cura, o propósito era após a morte. Então a morte era só o início do propósito. É a partir da morte que começaria o propósito. E Jesus tem umas tiradas na história, na nossa vida, que a gente não consegue entender. Porque a gente acha que o propósito termina quando vem a morte. A gente acha, veio a morte, acabou o propósito. Veio a morte, acabou-se a vida. Veio a morte, acabou o propósito. E você percebe como Deus ele tem propósitos, inclusive dentro da morte. Você vai ver, por exemplo, ministérios que nascem com perdas. Você vai ver livros que são escritos depois que se perdem. Você vai ver pessoas que entendem a sua vocação depois que passam por dores. A história de Lázaro não começa quando ele ainda estava doente ou estava vivendo de maneira comum. O testemunho de Lázaro começa depois da morte. Então Jesus estava dizendo que a morte não iria interromper o propósito, mas era só o início de um processo que iria levar Lázaro para o propósito. Porque Lázaro vai ser um dos maiores pregadores da aldeia, e as pessoas vinham de longe para ver esse moço que havia ressuscitado. Então às vezes você acha que a morte acabou o propósito, mas Deus está usando até a morte para pregar para a vida de alguém. Usando a morte como um testemunho de pregação. Usando a morte para que o propósito dele se estabeleça. Tem gente que só conseguiu ter vida depois que morreu para o mundo. Porque enquanto não tem morte para o mundo, não tem vida para Deus. Às vezes você acha que a morte é o final de tudo, mas ela é só um instrumento que te leva para o propósito. Para a vida daquele que serve a Cristo, a nossa maior vitória não está na vida, mas está em ser fiel até a morte. Porque a morte vai me levar para a maior promessa do Evangelho. E qual é a maior promessa do Evangelho? Carro? Não. Qual é a maior promessa do Evangelho? Casa? Não. Qual é a maior promessa do Evangelho? É restauração de casamento? Não. Qual é a maior promessa do Evangelho? É o teu filho vir para a igreja? Não. A maior promessa do Evangelho é eternidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Essa é a maior promessa do Evangelho. Então a morte para nós que somos cristãos não é o final, é o início de um propósito que vai se cumprir. Só que ainda em vida Deus nos trata com a morte. Alguém que você tanto ama, que você depositou confiança, depositou esperança, de repente morreu. E ali começou o propósito. O propósito de, através da dor de alguém, pregar para a sua família. Tem gente que se converte depois que perde alguém. Tem gente que aceita Jesus depois que perde alguém. Tem gente que a vida vira um testemunho depois que perde filho, perde pai, perde mãe.
Eu tenho uma tia que é líder do Ministério de Cura no estado do Acre, onde ela ministra a palavra. O Ministério de Cura nasceu na vida dela com a morte do filho. É morte do filho, é perda de marido, é sofrimento. Aí você está dizendo, eu não entendo porque eu estou sendo marcado com a dor. É porque a dor está te levando para dentro do propósito.